Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Então, nesse texto, a gente já vê um ensinamento aí, né, que o apóstolo Paulo aí trouxe à igreja de Filipe ali naquela época, mas lendo o texto por si mesmo, a gente aprende muitas coisas, né? Só pela leitura em si do que diz esse texto, a gente já consegue tirar muitas coisas para as nossas vidas. E em cima desses textos eu quero ministrar algo, né? Coloquei até como um tema que diz a paz, né? Quero falar um pouquinho sobre a paz, né? Mas que paz é essa, né? Que paz é essa que tanto a gente busca, tanto a gente procura, tanto a gente deseja, né? Tanto para a nossa vida pessoal, como também para toda a nossa família, né? Que tipo de paz é isso? Que paz é essa que a gente procura? É realmente a paz que nesse texto fala um pouquinho e a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, né? Existe aí um costume, até mesmo dentro do povo, né, cristão, dos evangélicos, a gente tem o costume de quando a gente cumprimenta um ou outro, a gente cumprimenta de que forma? A gente diz lá, né, a paz do Senhor Jesus, né? Ou às vezes para dar meio que uma abreviada, né, a gente fala assim, olha a paz, né? Chega na pessoa a paz, dá a mão, cumprimenta, né? Então, no meio cristão, né, no meio evangélico, existe justamente esse tipo de cumprimento, mas por que nós fazemos isso? Né? Qual que é a ideia da gente cumprimentar as pessoas e falando a paz do Senhor, ou a paz, né, a paz de Cristo, a paz de Deus? Por que fazemos isso? Com certeza existe um motivo, existe um propósito em relação a isso. O primeiro motivo que eu enxergo para que a gente possa cumprimentar os nossos irmãos dessa maneira é porque nós queremos, de uma certa forma, realmente desejar a paz do Senhor àquele que está próximo a nós. Nós temos o desejo de fazer isso. Então, é como se nós estivéssemos profetizando mesmo, né? Declarando, olha, a paz do Senhor, né? Que você, né, a partir do momento que a gente se encontre, né, que Deus possa trazer aí algo diferente, algo prazeroso para as nossas vidas. Então, creio que um dos primeiros motivos é isso, né? E o segundo motivo, a gente tem que entender que realmente a paz real e verdadeira, a paz que todos nós devemos buscar constantemente, é a paz de Deus, é a paz de Cristo. Porque a gente sabe que a paz que o mundo muitas vezes aí fora oferece para nós é uma paz que muitas vezes pode vir, mas pode vir de uma forma bem passageira, né? Uma paz que às vezes vem naquele momento, mas passa um pouquinho mais adiante, essa paz acaba indo embora e depois começa a vir os problemas, as dificuldades e muitas coisas ruins. Mas a paz real, a paz verdadeira, a paz que a gente quer que até o nosso próximo, aquele irmão, aquela pessoa que está próxima a nós também tenha isso sobre a vida dela, é realmente a paz de Cristo, né? A paz do Senhor Jesus. Em hebraico, eu creio que todos já ouviram falar, né? Existem duas palavras em hebraico, né, muito falada por aí, que é a palavra Shalom e a palavra Adonai, né? Acho que todo mundo já, né, todos aí já ouviram, né, essa palavra aí, né? E essa palavra em hebraico justamente quer dizer o quê? Né? Shalom, né, em hebraico significa a paz, significa paz. Shalom, né, a palavra Shalom significa paz, e a palavra Adonai significa meu Senhor, né, ou Senhor, né? Às vezes tem até
pessoas que às vezes, né, ministros, na hora que vão ministrar um culto, alguma coisa, às vezes falam, olha, Shalom Adonai, né? A pessoa fala até em hebraico mesmo, ao invés de falar a paz do Senhor, fala Shalom Adonai, ou só o Shalom, né? Por quê? Porque é uma expressão realmente hebraica, né? Uma palavra hebraica que declara isso, né? A paz do Senhor. E na forma original, é tão interessante que a palavra Shalom em hebraico, na forma original, ela transmite algo, ela tem um sentido de ela transmitir algo, que é transmitir realmente uma paz, transmitir uma harmonia, transmitir uma prosperidade, transmitir um bem-estar. Então, quando a gente fala essa palavra, de uma certa forma a gente está querendo entregar algo ou transmitir algo que traz uma certa paz, uma certa diferença sobre aquela pessoa, sobre a vida da pessoa. Então você vê que tudo existe um motivo e existe um significado, né, em Deus para aquilo que a gente acaba fazendo. E justamente quando a gente dá esse cumprimento ou declara isso é por causa disso. Mas eu coloquei aqui, né? Mas o que essa paz ela pode trazer de benefício para a nossa vida? O que a paz do Senhor ela pode trazer de bom para a minha vida e para a vida de cada um de vocês aí que está me assistindo aí nesse momento, né? O que essa paz, né, pode trazer para a nossa vida? Eu coloquei quatro qualidades aí, ou 4 coisas que essa paz pode trazer para a nossa vida, né? A primeira está lá no versículo de número 4, o primeiro versículo que nós lemos, onde fala, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, né, digo-vos, né, regozijai-vos, né? Então, regozijar no Senhor. Né? Então, o que essa paz pode trazer sobre a nossa vida? Esse regozijo, o que seria esse regozijo que está falando? É alegria, né? Então, o benefício de nós termos essa paz de Deus sobre a nossa vida, a presença de Deus, porque a paz de Deus é justamente a presença de Deus sobre nós. Né? Quando nós almejamos essa paz, essa presença de Deus sobre a nossa vida, nós recebemos uma alegria, mas não uma alegria, né, da mesma forma como eu falei sobre a paz, mas uma alegria passageira. Não é uma alegria passageira, porque a alegria para quem está em Deus, para quem está na presença de Deus, é uma alegria que ela é constante, ela perdura, é uma alegria que ela vai mais além do que simplesmente um momento, uma situação qualquer, ou de repente alguns minutos, algumas horas, algum tempo, não, mas é algo muito maior. E é essa alegria que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. É isso que Deus tem para nós, é essa paz que traz essa alegria. Mas de repente você pode falar, mas você não conhece a minha vida, né, não sabe o que eu estou passando, né, no momento, né, para de repente a pessoa está triste ou está com alguma, né, uma falta e às vezes está emburrada e tal. Eu particularmente não conheço, mas pode ter certeza que Deus sabe, Deus conhece, e a vontade de Deus é que todos nós venhamos a nos alegrar na presença dEle, né? Nos alegrar por poder falar com Ele, por poder sentir a presença dEle. Aqui nesse versículo que nós lemos, essa primeira tradução que nós lemos, que é Almeida Corrigida Fiel, ela é uma tradução um pouco mais literal, mas na tradução da Nova Versão Internacional, que ela é um pouquinho mais, que traz um pouquinho mais de sentido, esse mesmo versículo, ao invés de falar regozijai-vos, né, sempre no Senhor, diz alegrem-se sempre no Senhor. Então, em todo momento, nós temos que nos alegrar em Deus, nos alegrar com o Senhor, nos alegrar por ter a oportunidade de sentir a presença de Deus, de ouvir Deus falar conosco, de realmente ter uma vida abençoada em Deus. Então essa tem que ser a nossa alegria, essa tem que ser, né, o desejo no nosso coração. E quem tem paz tem realmente essa alegria sobre a vida dele, né, sobre as nossas vidas. Né? Temos que em todo o tempo ser alegres, seja no momento de dificuldade, como também no momento que estiver dando tudo certo. Todos os momentos a gente tem que ser alegre, ser feliz, né? Às vezes tem pessoas que sempre tá, sabe, aquelas pessoas sempre tá com a cara emburrada, fechada, né? Parece que a pessoa, tá de mal com a vida, né? Às vezes a gente vê dessa forma. Então, assim, a gente como cristão, a gente
tem que tomar cuidado em relação a isso. Não pode ter esse tipo de comportamento, né? Ser alegre constantemente é algo que a gente tem que buscar a cada dia, a cada momento, né? A gente tem que realmente se esforçar para ser alegre, ser feliz, para querer realmente ter essa paz, essa alegria sobre a nossa vida. Então, mesmo que tudo esteja parecendo difícil, ou mesmo que tudo possa estar contrário àquilo que nós desejamos, se alegre, sabe? Fique contente, né? Se alegre, porque mesmo na dificuldade, Deus tem o controle, Deus sabe das coisas. Então nós, como cristãos, temos que nos alegrar. Inclusive, se vocês abrirem lá em Gálatas 5:22, onde fala sobre o fruto do Espírito, né? Uma das qualidades ali, ou uma das partes que compõem todo aquele fruto, né? Porque o fruto do Espírito é um só, mas existe ali, né, aqueles gominhos, né? A gente imagina um pouquinho, né, uma fruta, uma mexerica que tem os seus gominhos lá. Então, o fruto do Espírito é um só, mas tem ali aquelas partes, e em duas partes desse fruto, onde diz lá em Gálatas 5:22, fala sobre a alegria e sobre a paz. Então, a pessoa, né, que não tem paz, ela vive triste, mas quando a pessoa tem realmente a paz sobre a vida dela, ela acaba usufruindo desse fruto do Espírito sobre ela. Ela acaba recebendo realmente a alegria e essa paz verdadeira, né? Essa paz de Cristo sobre a vida dela. Então, um dos benefícios de nós buscarmos essa paz, buscarmos entrarmos realmente na direção e na presença de Deus, é justamente que nós, né, seremos um povo alegre. Se a gente for até tirar como exemplo o próprio povo judeu, né, em Israel lá, você pode ver quantas festas eles fazem, quantas danças eles têm ali diferentes, né? Então você vê que é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que está comemorando, é um povo que está sempre se alegrando. E a gente, como cristão, tem que ter isso também no nosso coração, de sermos alegres, de, né, onde estivermos aí, contagiar as pessoas com alegria, mas com a alegria de Cristo, né? Mesmo que tudo possa, né, estar bastante difícil, complicado, né, esteja atribulado, como a gente tem o costume de falar, né, estejamos passando por alguma prova, alguma coisa, mas se alegre, tá? Não se alegre em você mesmo, mas se alegre no Senhor, né? Aquele que, né, escolheu as nossas vidas, né, para nos abençoar. Somos um povo escolhido e separado por Deus para sermos abençoados. Eu creio dessa forma, né? Um outro benefício, né, da pessoa que tem a paz de Cristo sobre a vida dela está lá no versículo 5, que diz assim: olha, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Né? Olha só, né? Seja a vossa equidade. Mas o que seria essa equidade, né? O que está falando nesse versículo? O que significa isso, né? A equidade, no próprio dicionário mesmo, diz, né, que é a virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade, né, de direitos, né? Então, a equidade, ela é algo que traz como um tipo de comportamento, não é simplesmente uma palavra, mas o sentido da equidade que está falando aqui é justamente o comportamento. Então, dos benefícios, né, quando a pessoa tem a paz de Cristo, a paz de Jesus sobre a vida dele, é que ele tem uma vida equilibrada, né? O seu comportamento tem que ser realmente um comportamento equilibrado. Não que a gente não passe momentos difíceis, que às vezes a gente acaba ficando bravo por uma situação, ou acaba, sabe, às vezes a gente, como ser humano, nós somos falhos, erramos sim em alguns casos, né? Por isso que a todo momento a gente tem que se arrepender, pedir perdão, mas a gente tem que ter uma vida equilibrada em Deus. E quem tem a paz do Senhor tem realmente uma vida equilibrada em Deus em relação ao seu comportamento, às suas atitudes, né, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, né? A gente tem que tomar muito cuidado como cristão de não agir de uma forma impulsiva ali, ou de repente você, né, passa por algo ali que a pessoa muitas vezes fala e você acaba não se agradando daquela condição, daquilo que foi falado, e de repente você acaba se explodindo e acaba
falando qualquer coisa de qualquer maneira, e nisso você acaba o quê? Muitas vezes desagradando a Deus através do seu comportamento, né? Então a gente, como cristão, se temos a paz de Cristo sobre a nossa vida, nós temos que sim que ter uma vida, né, bastante equilibrada em Deus, né? Tomar, né, muito cuidado. Cada um tem o seu comportamento, cada um tem o seu temperamento, ninguém é igual, né? Cada um tem o seu jeito, né, o de ser e coisas nesse sentido. Então, né, se a pessoa é mais explosiva, né, se guarda, né, tome cuidado, né? Aqueles que são mais calmos também, às vezes precisa tomar uma atitude que exige a necessidade de agir de uma forma diferente. Então, assim, todos nós temos que ter aí o equilíbrio. Esse mesmo versículo, na versão NVI, né, um pouquinho mais moderna, diz, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, né? Então ele troca, né, a palavra equidade para amabilidade, né? Ou seja, fala sobre um comportamento amável, né? Então a pessoa que tem a paz de Cristo sobre a vida dela, ela tem uma vida equilibrada e o seu comportamento é um comportamento amável. O que é um comportamento amável? É um comportamento onde as pessoas que possam estar próximo a você se sentem bem, se sentem, o que você transmite algo de bom para a vida das pessoas. A gente, como cristão, a gente tem que realmente fazer a diferença, onde quer que estejamos, né, no meio dos nossos parentes, dos nossos colegas, amigos, dentro da igreja, fora da igreja, não importa. Aonde quer que estejamos, a gente tem que ter comportamentos que atraem as pessoas, né, para chegarem próximo a nós e a partir disso se aproximar ainda mais de Deus. Nós temos que ser testemunhas de Cristo, né? É isso que a Bíblia mesmo diz, né? Nós temos que testemunhar a Cristo através não somente daquilo que nós falamos, mas principalmente através dos nossos comportamentos, porque isso é o mais importante, né? Os nossos comportamentos é o que mostra realmente aquilo que nós somos, né? Então nós temos que ter aí uma vida equilibrada, né, em relação a isso. Um outro benefício que eu coloquei aqui está no versículo 6, que diz, né, não estejais inquietos, né, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças, né? Então aquele que tem a paz de Cristo sobre a vida dele, né, é uma pessoa que vive em tranquilidade. O que é viver em tranquilidade? Não quer dizer que de repente, se a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, que simplesmente a gente cruze os nossos braços e espera as coisas acontecer. Não, né? Viver em tranquilidade é saber que Deus tem o controle, é saber que Deus ele pode, né, mudar qualquer momento, qualquer situação, qualquer coisa. Deus tem o controle de mudar qualquer coisa, né, conforme o desejo e a vontade dele. Então é estar tranquilo em Deus, colocar aí os nossos, né, as nossas ansiedades ou as nossas dificuldades, entregar em Deus, né? Então quem tem a paz tem isso, essa tranquilidade, né? Uma outra tradução onde diz que nesse versículo, né, não estejais inquietos, também fala não estejais ansiosos, né? Porque a ansiedade muitas vezes ela tira a nossa tranquilidade. A ansiedade ela faz isso, né? Quando a gente está ansioso, a gente fica agitado, a gente perde essa tranquilidade, essa confiança, a gente acaba ficando preocupado de uma forma tão grande que essa tranquilidade que Deus tem para nós, a gente acaba deixando de lado. Então a gente tem que ficar atento, né? Ficar ligado e não deixar com que isso venha acontecer na nossa vida, com que a gente se torne, né, tão ansioso que a gente perde a nossa confiança em Deus. Não devemos ser inquietos, né, ou ansiosos, né? Nós temos que ficar tranquilos, né? Temos que orar a Deus, entregar, né, a nossa vida nas mãos de Deus e confiar, ficar tranquilo e confiar. Então aquilo que você entregar em oração a Deus, confie, né? Aguarde no momento certo, na hora certa, né? A gente sabe que Deus muitas vezes ele não age conforme simplesmente aquilo que nós queremos. Muitas vezes o querer de Deus é diferente do nosso querer. Então
nós sim temos que orar, temos que pedir, temos que muitas vezes clamar, temos que muitas vezes até jejuar, né, em favor da nossa própria vida, para Deus nos ajudar, nos apoiar, nos fortalecer, mas o realizar vai depender de Deus, não depende de nós, né? Então temos que ficar tranquilo, entregamos na mão de Deus e ficamos em paz no nosso coração, ficamos tranquilos, né? Não ficamos ansiosos, entregamos no Senhor. Eu sei que não é fácil, né? A gente sabe que tudo isso na prática, né, é algo que é um pouquinho difícil de nós conseguirmos de uma forma fácil, mas se você se colocar em oração, se você, né, buscar o Senhor, né, se colocar buscando aí pela presença de Deus, pode ter certeza que você vai conseguir, né, ficar tranquilo aí na presença de Deus. Amém? Então, quem tem a paz de Cristo tem a tranquilidade de Cristo sobre a vida dele, né? Um outro benefício, né, que a paz de Cristo traz sobre nós, um outro benefício é aqui o versículo de número 7, né? O versículo de número 7 que diz, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Né? Então, um outro benefício para quem tem a paz de Cristo, tem os seus sentimentos e os seus pensamentos bons. Né? Então, o pensamento, o sentimento, aquilo que a pessoa sente é algo bom, é algo agradável, é algo que agrada ao Senhor. Da mesma forma que os pensamentos, né? O pensamento, ela acaba tendo um pensamento que agrada ao Senhor. Aquele que está ligado em Deus e que realmente busca a presença do Senhor tem isso sobre a vida dele, né? Então ele não importa, de repente possa estar passando por um momento mais difícil, mas o seu pensamento, o seu coração está tão ligado em Deus que a pessoa, sabe, ela consegue passar por aquilo e glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, né, glorificando a presença de Deus. Por quê? Porque ela tem a paz de Cristo sobre a vida dela, né? A paz que vem de Deus, ela excede todo o entendimento, né? A paz de Cristo, a paz verdadeira, ela é algo que foge do nosso raciocínio humano, né? Às vezes a gente quer controlar humanamente Deus e as coisas ao nosso redor, né? Mas existem momentos da nossa vida que nós devemos entregar totalmente a Deus, Muitas coisas, irmãos, na nossa vida, ela foge do nosso controle, foge totalmente do nosso controle. Por isso que a nossa dependência tem que ser única e exclusivamente em Deus. Temos que entregar, confiar, acreditar, deixar Ele agir da forma que tem que agir, né? Não depende somente de nós. Sim, tem coisas que dependem muito de nós, mas tem outras coisas que não. Então aquilo que depende de nós, sim, devemos fazer da melhor forma possível, mas aquilo que depende do Senhor, deixe o Senhor fazer. Confie, né? Acredite no Senhor, entregue aí, né, os seus sentimentos e os seus pensamentos totalmente em Deus. A paz que vem de Deus, ela muda o nosso coração, irmãos. Muda o nosso coração. Né? Quando isso a gente percebe muito quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, começamos a caminhar na presença de Deus, a gente começa a ter isso como algo impactante na nossa vida. Né? Na minha vida foi assim, e creio que na vida de muitos aí que estão, né, que tá assistindo aí também tenha percebido isso, né? Que quando se entrega de verdade para Jesus, o nosso coração ele acaba mudando, né? O nosso sentimento acaba mudando, a nossa forma muitas vezes de agir ou de pensar em algumas situações ou circunstâncias, isso acaba mudando. Mudando para ruim não, irmãos, mudando para muito melhor. A gente começa, sabe, confiar em Deus e acreditar em Deus de uma forma sobrenatural mesmo, né? De uma forma que só quem está em Deus, né, consegue realmente ter isso, né? As pessoas que não têm Deus no coração muitas vezes não entendem, né? Não conseguem entender, raciocinar de uma forma lógica, mas, né, para quem está em Deus, né, com certeza não pode simplesmente pensar de uma forma lógica, né? Mas tem que deixar Deus agir, né? Acreditar pela fé, né? A paz que vem de Deus, ela também muda aí, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Olha o que diz no versículo 8, é justamente sobre isso, né? Que diz lá, olha, quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então olha só, nesse versículo começa a descrever todos os pensamentos daquele que tem a paz de Cristo sobre a vida dele, né? Aquele que tem Deus realmente firmado no seu coração, aquele que tem a sua vida entregue totalmente no Senhor, né? Quantas vezes eu já falei isso, né? A gente não pode entregar somente uma parte da nossa vida para Deus, mas nós temos que entregar nossa vida por todo, por completa. Aí sim vem a mudança e vem a transformação, quando entregamos o nosso coração por inteiro na presença de Deus. Então olha só, quando nós temos a paz de Cristo, né, a gente começa a ter pensamentos diferentes, nossos comportamentos diferentes. Por isso que aqui diz, olha, né, tudo que é verdadeiro. Então quando a paz entra na nossa vida, né, a gente começa a pensar nisso, em tudo que é verdadeiro, começa a ser pessoas honestas, pessoas verdadeiras, né, a mentira não começa mais a fazer parte da nossa vida, a gente começa a viver a verdade, né, a gente até se incomoda, né, não sei quem já teve esse tipo de reação, né, às vezes a pessoa quando sente o desejo ali de mentir algo, né, parece que ela é tocada ali, né, parece que, sabe, algo mexe com ela e ao invés dela mentir, ela acaba realmente falando a verdade, né? Por quê? Porque ela tem a paz de Deus sobre a vida dela, ela tem a presença de Deus, e quando nós temos a presença de Deus, nós também temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus realmente ele incomoda, ele muda e faz com que, se de repente a gente tinha o costume de mentir, a gente não mentir mais, mas a gente falar simplesmente, né, e a todo momento a verdade. Então aqui também declara, olha, tudo que é honesto, né, quem tem a paz de Cristo é realmente uma pessoa que deseja ser honesta em tudo que ela faz, todas as atitudes, comportamentos, em tudo que ela faça, mas que ela faça de honestidade mesmo, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, uma pessoa real, né? Então é isso que Deus tem para a nossa vida, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Então olha só, isso é o que está falando, que nosso pensamento, a nossa mente, ela acaba recebendo tudo isso, né? Você vê como existe, né, muitos benefícios de Deus para aquele que realmente tem a paz de Cristo sobre a vida dele, né? Ele vai ter realmente uma vida transformada em Deus, algo, né, sobrenatural acontece na nossa vida, né? Tudo que é puro, amável, né, de boa fama, né? Se há alguma virtude, né, se há algum louvor, nisso pensai. A gente sabe o quanto que o inimigo ele gosta de atacar a nossa mente, irmãos. O quanto que o inimigo gosta de lançar coisas contra a nossa mente. Porque quando ele lança coisas contra a nossa mente, né, automaticamente a gente acaba planejando algumas coisas, e a gente sabe, irmãos, que o simples fato de nós pensarmos algo que não agrada ao Senhor, nós já estamos pecando contra Deus. E o inimigo ele sabe disso. Por isso ele prepara situações, ciladas, né, situações para nos estressar mesmo, para nos atrapalhar mesmo, para nos provocar mesmo, né? Às vezes prepara pessoas, às vezes prepara momentos, às vezes prepara, sabe, várias situações aí para tirar a nossa paz, né? Então o inimigo ele atua muitas vezes dessa forma, porque ele quer que a gente faça algo que não agrade ao Senhor, ou seja, né, que a gente, né, entre aí numa situação de pecado contra Deus, e com isso a gente, né, sofra de uma certa forma. Mas Deus não, Deus ele quer o melhor, tanto para a minha vida quanto para a sua vida, né? Que você possa crer nisso em nome de Jesus, amém? Que a paz verdadeira e real, que a paz de Cristo, né, possa, né, invadir a sua vida de uma forma sobrenatural mesmo, né? Que a alegria de Deus venha sobre você, sobre a sua casa, né? Que o equilíbrio de Deus venha, né, sobre você, que você possa ter realmente uma vida equilibrada na presença do Senhor, né? Da mesma forma, né, que vocês possam ser aí pessoas tranquilas em Deus, que venham ter sentimentos bons, pensamentos bons, sabe? Que vocês possam realmente viver uma vida agradável na presença de Deus, amém? É nisso que eu creio, né? Então que você, né, cada um de vocês possam buscar realmente essa paz verdadeira, né? A paz que só Deus, irmãos, é só Deus. Todo ser humano, ele nasce como se tivesse um vazio dentro dele. E esse vazio, ele só pode ser preenchido de uma forma, irmão, que é com Deus. Não existe
Não existe outra forma de nós preenchermos esse vazio, que é um espacinho onde Deus deixa para que Ele possa habitar na nossa vida. E a gente tem que deixar com que Deus habite na nossa vida. E a partir do momento que Ele começa a habitar na nossa vida, a gente muda. Não para pior, mas muda com certeza para melhor. Amém? Então que essa paz venha sobre nós aí nessa noite aí, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar junto com vocês, uma oração bem breve aí, onde quer que vocês estejam aí nesse momento, se existe a necessidade de que a paz do Senhor possa alcançar a vida de vocês, que vocês se coloquem em oração junto comigo aqui e peça realmente para que a paz do Senhor possa alcançar aí tanto a sua vida quanto a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Deus, nós oramos a Ti, Senhor, Pai, neste momento, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que a paz verdadeira, a paz de Cristo, Senhor, a paz real, Pai, possa invadir, Senhor, Pai, cada casa, cada família, cada coração, Senhor, neste momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos essa paz verdadeira, Pai. Essa paz realmente, Senhor, que traz alegria, que traz tranquilidade, que nos dá uma condição de termos uma vida, Senhor, equilibrada, Senhor, que toma, Senhor, ó Pai, para Ti, Senhor, os nossos sentimentos e pensamentos, Pai, que muda, Senhor, os nossos comportamentos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos, almejamos e desejamos, Pai, ter esta paz, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, porque nós precisamos, Pai, que a paz de Cristo invada, Senhor, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, por isso eu te peço, Pai, se existe alguém, Senhor, que possa estar, Senhor, Pai, nos assistindo nesse momento, Pai, que esteja passando por qualquer dificuldade, qualquer momento, Pai, que possa estar tirando a paz, Senhor, desta pessoa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que a paz de Cristo possa vir, Senhor. Que toda artimanha do inimigo, Senhor, contra as vidas, Pai, que possa cair por terra em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa vir, Senhor, através do Seu Espírito Santo, Pai, nos renovando e nos enchendo, Pai, nos dando ousadia e autoridade, Pai, para ir além, Senhor, para vencer, Pai, para viver, Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, uma vida, Senhor, Pai, de paz, Senhor. Não momentos de paz, Pai, mas uma vida, Pai. Uma vida totalmente ligada em Ti, Senhor. Que a paz do Senhor, Pai, possa invadir cada casa e cada família e cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.